Era uma tarde quente quando recebi a ligação que mudaria minha vida para sempre. Estava acostumado com o trabalho de segurança em áreas rurais, principalmente em propriedades grandes e isoladas, mas algo na voz do meu amigo, que já trabalhava há anos na fazenda Ipanema, me fez hesitar. Ele estava apavorado. Era como se ele tivesse presenciado algo além de sua compreensão. "Você precisa vir, cara. Você não vai acreditar no que está acontecendo aqui", disse ele, com a voz tremendo. Eu sempre soube das histórias, claro. A fazenda Ipanema tinha sua fama no interior de São Paulo. Muitos moradores da região falavam sobre os mistérios e as aparições. Diziam que a fazenda estava maldita, desde os tempos de um antigo proprietário que havia cometido crimes terríveis. Mas para mim, sempre foram só histórias. Nunca dei muita atenção. Afinal, era apenas mais um lugar isolado e tranquilo, onde o trabalho seguia seu curso normal. Quando cheguei lá, o clima já estava pesado. A fazenda parecia mais sinistra do que eu imaginava. A velha casa de armas estava em silêncio. A única coisa que se ouvia eram os sons da natureza. Mas algo estava estranho. O ar parecia denso e até mesmo os pássaros, que sempre cantavam ao entardecer, haviam se calado. Meu amigo me recebeu com um olhar apavorado. Ele me explicou que desde a noite anterior, coisas inexplicáveis estavam acontecendo. O mais perturbador de tudo era a presença de uma figura que ele acreditava ser um espírito, algo que ele não sabia como descrever. Às vezes, essa figura aparecia perto da casa de armas, outras vezes nas proximidades do rio que atravessa a fazenda. Ele não conseguia ver com clareza, mas podia sentir a energia, uma energia fria, que o gelava por dentro. O medo estava estampado no rosto dele, e por mais que eu tentasse parecer calmo, eu também comecei a sentir uma inquietação crescente. Decidi que passaria a noite lá, como parte do meu trabalho. Se as coisas realmente estavam fora de controle, precisávamos tomar uma atitude. O primeiro turno foi tranquilo. Andei pelos terrenos, inspecionei os arredores, mas não encontrei nada fora do comum. No entanto, ao retornar para a casa de armas, uma sensação estranha me tomou. O local estava mais silencioso do que o normal, e algo parecia me observar. Senti os pelos do meu braço se arrepiando e, por um momento, até pensei que fosse um animal selvagem, mas não havia nada. Foi então que ouvi o primeiro som estranho, um leve estalo, seguido de outro. Não sabia de onde vinha, mas parecia ser da casa de armas. Decidi ir até lá, com a lanterna em mãos, tentando afastar a sensação de que algo estava errado. Quando entrei, o cheiro de mofo estava forte no ar, mas havia algo mais. Algo que não conseguia identificar. Olhei em volta, tentando encontrar a origem do som, mas não havia ninguém. Nenhum sinal de vida, exceto o meu. Foi quando vi, em um canto escuro da sala, uma figura. Ela estava parada, imóvel, mas ao mesmo tempo, parecia emitir uma energia que me fazia querer fugir dali. Não conseguia distinguir claramente suas feições, mas podia ver que era uma mulher. Ela estava vestida de maneira antiga, como se fosse de outra época. E seu olhar, ou o que eu consegui perceber como um olhar, era vazio, sem vida. Mas a sensação era real. Era como se ela me estivesse observando, esperando. O medo me paralisou por um instante, mas consegui dar alguns passos para trás. O que eu vi foi real, e mesmo assim, algo dentro de mim insistia que poderia ser apenas minha mente pregando peças. A luz da lanterna piscou, e naquele breve segundo de escuridão, a figura desapareceu. Mas eu sabia que não estava imaginando aquilo. Quando a luz voltou, a sensação de frio aumentou, e o ar pareceu se tornar mais pesado. Não sei quanto tempo fiquei lá parado, em choque, mas parecia que a noite nunca chegava ao fim. Depois de algum tempo, chamei meu amigo para que ele fosse até o local, mas ele não queria nem se aproximar. Ele disse que sentia que o lugar estava amaldiçoado. Ao longo das semanas seguintes, mais coisas estranhas aconteceram. Algumas pessoas que vieram visitar o local relataram ter visto a mesma figura em outros pontos da fazenda, como se ela estivesse seguindo uma rota. Outros trabalhadores contaram que, à noite, ouvia-se o som de passos pesados no andar superior da casa de armas, embora ninguém estivesse lá. Mas o mais perturbador eram as vozes que se ouviam no campo, perto do rio. Gritos distantes,
como se estivessem pedindo ajuda. A cada dia que passava, o ambiente na fazenda ficava mais denso e pesado. A sensação de estar sendo observado nunca me deixou. As histórias que ouvira sobre a fazenda Ipanema começaram a fazer mais sentido. Não eram apenas lendas. Algo realmente acontecia ali. Uma energia negativa parecia tomar conta daquele lugar, como se os mortos não tivessem encontrado descanso. Certa noite, enquanto estava no campo observando os arredores, algo me chamou a atenção. Eu ouvi uma risada baixa, quase imperceptível, mas real. Foi um som macabro, que não fazia sentido. Olhei em volta, tentando identificar a origem, mas não havia ninguém por perto. Eu sabia que estava sendo testado por algo além da compreensão humana. A sensação de pavor tomou conta de mim. Cada passo que eu dava era acompanhado por uma sensação crescente de que não estava mais sozinho. O que me faz contar essa história agora? O medo, claro, mas também a necessidade de alertar a todos que têm a curiosidade de visitar a fazenda Ipanema. Não se deixem enganar pela tranquilidade do dia. As noites ali são diferentes. Eu sei que há algo naquela fazenda, algo que não pertence a este mundo. Algo que espera. E não importa o quanto tentem ignorar, os mistérios dessa propriedade nunca serão resolvidos. Eles permanecem esperando o próximo curioso, o próximo a se aventurar. E eu nunca mais voltei à fazenda Ipanema. Por favor, curta e compartilhe se estiver gostando. Agora continuamos. Sempre ouvi falar da fazenda Myrtles desde que era criança, mas nunca imaginei que um dia estaria lá, enfrentando o que dizem ser um dos lugares mais assombrados da América. Era uma viagem que eu nunca planejei, mas uma oportunidade surgiu e eu, por algum motivo, aceitei. No fundo, queria ver por mim mesmo se as histórias sobre aquele lugar eram realmente verdadeiras ou apenas rumores espalhados por turistas curiosos e fantasiosos. Cheguei à fazenda no fim da tarde, quando o sol estava começando a se pôr, deixando o céu com um tom alaranjado. A primeira impressão foi a de que o lugar era incrivelmente bonito. As árvores antigas e imponentes ao redor da casa principal pareciam se estender até o céu, e a casa de 2 andares, construída em estilo colonial, tinha um charme sombrio que parecia ocultar uma história sinistra. O clima era abafado e, mesmo no fim de tarde, o calor parecia sufocante. O silêncio era quase palpável, interrompido apenas pelo som do vento e de algum animal distante. Fui recebido pelo gerente da propriedade, um homem calmo que, embora tentasse manter uma postura amigável, não escondia uma certa tensão em seu olhar. Durante a conversa, ele mencionou algumas das ocorrências curiosas que aconteciam ali, mas sempre de maneira vaga, como se estivesse tentando evitar falar demais. Quando perguntei diretamente sobre os fantasmas, ele hesitou antes de responder. Bem, se você acreditar nisso, alguns dizem que há presenças aqui. Não gosto de tocar nesse assunto, mas já aconteceu de alguém ver coisas inexplicáveis. Naquela noite, eu dormi no 2º andar da casa. Aparentemente, não havia nada de anormal com o quarto onde fui alojado. As cortinas estavam fechadas e a cama parecia confortável, mas uma sensação desconfortável pairava no ar. Algo me dizia que eu não estava sozinho. O fato de saber que a casa era famosa por sua atividade paranormal só aumentava a sensação de inquietação. Por volta das 2 da manhã, acordei com um som. Era um sussurro suave, quase inaudível, mas claramente perceptível. Não sabia de onde vinha, mas parecia vir do corredor que ficava à esquerda do meu quarto. Tentei ignorar, achando que poderia ser o vento ou alguma janela mal fechada, mas o sussurro persistiu e logo começou a se transformar em uma voz. Era uma voz feminina, baixa, mas claramente articulada. A princípio, pensei que fosse alguém da equipe, mas quando olhei para o relógio, percebi que não havia razão para alguém estar andando por ali naquela hora. Decidi investigar. Ao sair do quarto e caminhar pelo corredor, não vi ninguém,
mas a sensação de ser observado era cada vez mais forte. O ar estava pesado e parecia que havia algo na penumbra me observando. O som parou assim que cheguei perto da escada, mas então algo mais aconteceu. Ouvi um som de passos apressados vindo do andar de baixo, como se alguém estivesse correndo. Quando fui até as escadas, a luz do andar de baixo estava apagada, mas eu podia ver claramente que não havia ninguém ali. Eu estava sozinho. O medo me paralisou por um momento, mas eu sabia que não podia deixar que isso me dominasse. Eu não sou do tipo que se assusta facilmente, então continuei a explorar, mas com uma sensação crescente de que algo estava errado. Na manhã seguinte, conversei com o gerente novamente, e dessa vez, ele não se esquivou tanto. Ele me contou a história por trás da casa, a história de Clara, uma escrava que teria sido enforcada no quintal após ter sido acusada de envenenar a família do antigo proprietário da fazenda. Clara teria sido condenada sem provas concretas, e muitos acreditam que sua alma ainda ronda o lugar, buscando vingança ou justiça. Também havia histórias sobre uma mulher chamada Sara, que teria sido esposa de um dos antigos donos da fazenda. Ela, supostamente, cometeu suicídio na casa após descobrir um grande segredo sobre o marido. Muitas pessoas que visitam a fazenda relatam ter visto o espírito de Sara vagando pelos corredores, especialmente perto da janela do quarto principal. Foi então que o gerente me levou até o jardim da casa, um lugar silencioso, cheio de arbustos e árvores. Ele apontou para uma grande árvore, bem no centro, e me contou sobre o que os moradores da região chamam de a Árvore da Morte. Dizem que ela foi plantada no local onde Clara foi enforcada. Desde então, qualquer pessoa que tenha se aproximado demais da árvore ou tenha tentado fazer uma fotografia à noite, afirma ter visto ou ouvido algo estranho. Alguns afirmam ter visto figuras fantasmais nas fotos, enquanto outros afirmam ter ouvido gritos distantes. Eu não sabia o que pensar sobre tudo isso. Por um lado, parecia um monte de histórias contadas para assustar turistas. Mas por outro, eu começava a questionar a coincidência dos acontecimentos estranhos que eu mesmo estava experienciando. Na segunda noite, decidi me aventurar até a Árvore da Morte. Fui até lá por volta das 3 da manhã, depois de um longo dia de gravações. A lua estava cheia e iluminava o campo ao redor, criando sombras distorcidas. O vento começava a soprar, mais forte, e o som das folhas mexendo nas árvores era perturbador. Quando me aproximei da árvore, algo estranho aconteceu. O ar ficou denso, como se estivesse carregado com uma energia negativa. A sensação de ser observado se intensificou, e por um momento, tive a impressão de ouvir sussurros vindo de dentro da árvore. Minha pele formigava, e eu comecei a me sentir tonto, como se estivesse sendo puxado para mais perto da árvore. Uma força invisível parecia me atrair. Sem conseguir entender o que estava acontecendo, recuei imediatamente e fui embora dali o mais rápido possível. Na manhã seguinte, eu decidi ir embora. Não consegui mais ignorar o medo que havia me consumido. As histórias sobre a fazenda Myrtles eram muito mais do que simples boatos. Eu sabia que ali havia algo sobrenatural, algo real, algo que não pertencia a este mundo. Ao sair da fazenda, uma sensação de alívio tomou conta de mim, mas também uma sensação de que algo me seguiria para onde quer que eu fosse. Algo que ainda está na fazenda Myrtles, esperando por próximo visitante. Eu sou uma pessoa cética, mas o que vivi ali foi algo que jamais poderei explicar. Agora, enquanto escrevo essas palavras, não posso deixar de me perguntar: será que realmente estava sozinho naquela casa? E o mais importante, será que algum dia eu realmente me livrarei da sensação de que Clara e Sara ainda estão lá, observando, esperando? Por favor, curta e compartilhe se estiver gostando. Agora continuamos. Eu estava morando em uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul,
em busca de um trabalho temporário que me ajudasse a superar os problemas financeiros que enfrentava. Foi quando um conhecido me indicou para trabalhar em uma fazenda, no interior, a Fazenda Santa Maria. Ele me falou que o trabalho seria simples: cuidar do gado, ajudar na colheita e algumas tarefas de rotina. Mas o que ele não mencionou, e que eu viria a descobrir, é que a fazenda tinha uma história misteriosa, e que o local era conhecido por ter eventos inexplicáveis e, para muitos, assombrado. Quando cheguei à fazenda, algo parecia fora do lugar, mas eu não conseguia entender o que exatamente. O cenário era tipicamente rural: vastos campos de pastagem, uma casa simples, rodeada por algumas árvores antigas que pareciam ter sido plantadas há mais de 100 anos. Não era uma fazenda grande, mas estava em uma região muito isolada, Urinuricidue, que dava à propriedade uma sensação de solidão ainda maior. O clima estava abafado, e o céu parecia carregar uma sensação de tensão, como se algo estivesse prestes a acontecer. O fazendeiro, um homem de idade avançada, me recebeu com um sorriso acolhedor, mas seus olhos, embora amigáveis, estavam sempre atentos a qualquer movimento. Ele me explicou brevemente sobre a rotina diária, mas logo mudamos de assunto, o que achei estranho. Eu sabia que ele estava evitando falar sobre algo, mas não sabia o que. A fazenda tinha aquele ar silencioso, como se o próprio ambiente estivesse retido, aguardando algo que ainda não havia acontecido. Na primeira noite, algo me fez sentir uma presença. Eu estava na casa principal, após o jantar, descansando e tentando me acostumar com o novo ambiente. O vento começou a soprar mais forte, e o rangido das tábuas de madeira da casa fazia eco nos meus ouvidos. Senti um arrepio que me percorreu a espinha, e quando fui até a janela para ver o que estava acontecendo lá fora, vi uma figura. Era uma sombra que se movia pela borda do campo, perto das árvores mais distantes. A princípio, pensei que fosse algum animal, talvez um cervo ou algum outro ser selvagem. Mas quando olhei novamente, a figura estava parada, observando. O que me incomodou foi o fato de que não havia som algum. Não se ouvia o barulho de passos sobre a grama ou qualquer outro ruído que um ser humano faria ao se mover. A figura simplesmente estava ali, imóvel, como se estivesse esperando algo. Eu pisquei várias vezes, tentando entender o que estava vendo, mas a sombra desapareceu tão rapidamente quanto havia aparecido. Voltei para a cama, mas o pensamento daquilo me incomodava. Eu sabia que havia algo de errado naquele lugar. No dia seguinte, perguntei ao fazendeiro sobre a sombra, mas ele apenas desviou o olhar, como se não quisesse falar sobre aquilo. São coisas da noite, ele disse com um sorriso forçado. A fazenda tem seus mistérios, mas você vai se acostumar. Mas eu sabia que ele não estava sendo honesto. O que ele não me disse era que, segundo os antigos moradores da região, a fazenda estava relacionada a um evento trágico que acontecera muitas décadas atrás. A história era a seguinte: no início do século XX, um homem muito rico, proprietário da Fazenda Santa Maria, foi assassinado de forma brutal. Ele teria sido morto por um dos empregados, que havia sido acusado injustamente de roubo. O homem foi linchado, e sua alma, segundo os locais, nunca encontrou paz. Após sua morte, outras mortes misteriosas aconteceram na fazenda, todas de pessoas envolvidas na história do assassinato, criando uma cadeia de tragédias que parecia não ter fim. O mais estranho é que muitos acreditavam que as almas dessas pessoas ainda estavam por lá, vagando pela fazenda, esperando por algo que não entendiam. Com o passar dos dias, os eventos estranhos começaram a se intensificar. Às vezes, quando eu caminhava pelos campos para verificar o gado, ouvia sussurros, como se alguém estivesse me chamando. Eram palavras ininteligíveis, como se fossem murmúrios distantes, que desapareciam assim que eu tentava localizar sua origem. Eu me sentia observado constantemente. À noite, a casa rangia de maneira mais intensa, como se algo estivesse se movendo dentro dela. Mas não havia ninguém. Quando fui verificar, vi portas que haviam sido fechadas se abrindo sozinhas, e as lâmpadas piscavam sem razão aparente. O ponto de virada aconteceu em uma noite particularmente fria, quando estava fazendo o último rondo antes de me recolher. Caminhei pelos estábulos e pelos campos de pastagem, tentando afastar o peso da sensação de que algo estava errado.
foi quando uma luz fraca apareceu à distância, perto do antigo galpão onde o fazendeiro costumava guardar ferramentas e outros utensílios. A princípio, pensei que fosse algum animal, ou talvez alguém tentando me pregar uma peça, mas ao me aproximar, a luz desapareceu abruptamente. No entanto, a sensação de frio intenso aumentou e o vento parecia ter parado completamente. O silêncio era tão denso que se tornava desconfortável. Foi então que ouvi, de dentro do galpão, um som muito nítido, o som de alguém caminhando. Não eram passos pesados, mas suaves, como se alguém estivesse andando lentamente, com cuidado, como se não quisesse ser ouvido. Eu, então, peguei uma lanterna e entrei no galpão. No entanto, o que encontrei foi algo que jamais poderei esquecer. As ferramentas estavam todas no lugar, mas o ar dentro do galpão estava gelado. Quando olhei para o canto mais escuro, vi uma figura, em pé, olhando para mim. Era um homem, mas não era um homem comum. Sua figura estava distorcida, como se estivesse em um estado etéreo, uma mistura de sombra e luz. Ele não dizia nada, mas sua presença era tão forte que meu corpo inteiro tremeu de medo. Por mais que tentasse me mover, meu corpo estava paralisado. O homem, ou o que quer que fosse, não fez nenhum movimento, mas eu sabia que ele me observava. Por fim, sem conseguir mais suportar a tensão, corri para fora do galpão e voltei para a casa. Na manhã seguinte, eu não disse nada sobre o que havia acontecido. Mas a partir daquele momento, soube que a Fazenda Santa Maria não era apenas um lugar de trabalho. Era um lugar onde as almas do passado ainda vagavam, à procura de respostas que ninguém mais poderia dar. Deixei a fazenda no final daquele mês e até hoje não consigo esquecer o que vi. As coisas estranhas que aconteceram comigo naquela propriedade nunca foram totalmente explicadas. E eu sei que, de alguma forma, as almas que lá habitam ainda esperam por algo. Talvez o mistério nunca seja resolvido. Mas uma coisa é certa: a Fazenda Santa Maria não é um lugar para quem tem medo do desconhecido. Por favor, curta e compartilhe se estiver gostando. Agora continuamos. Foi em uma das minhas férias, após meses de trabalho sem descanso, que decidi ir para o interior de Minas Gerais, na busca de uma pausa do agito da cidade. Um amigo de infância me convidou para passar um tempo na Fazenda São João, onde ele trabalhava. O lugar ficava afastado da cidade e, por ser uma propriedade antiga, era cercada por um clima de mistério que sempre ouvi nas histórias contadas por ele. Ele garantiu que seria um descanso perfeito, longe da agitação urbana. O que eu não sabia é que aquela viagem seria marcada por algo muito mais profundo e sobrenatural. Cheguei à fazenda no final da tarde e a primeira impressão que tive foi de um lugar isolado, mas com uma beleza única. A casa principal, um casarão antigo de madeira, estava rodeada por árvores grandes e as trilhas de terra levavam a várias construções espalhadas pela propriedade. O som do vento nas folhas e os cantos distantes dos animais criavam uma atmosfera tranquila, mas ao mesmo tempo, algo no ar me fazia sentir como se eu não estivesse totalmente sozinho. O meu amigo me recebeu com um sorriso acolhedor, mas logo percebi que havia algo estranho no olhar dele, como se algo o estivesse incomodando. Mas ele não dizia nada. Após um jantar simples, ele me mostrou o quarto onde eu ficaria. O quarto era simples, com uma cama de madeira e uma janela que dava para os campos. Mas por mais que a decoração fosse rústica e acolhedora, algo ali não parecia certo. A energia do lugar era pesada, como se o ambiente estivesse carregado de algo que não podíamos ver. Naquela noite, depois de um dia cansativo, fui dormir cedo, tentando descansar para explorar melhor o lugar no dia seguinte. Porém, por volta da meia-noite, acordei com um barulho estranho. Era um som baixo, como se alguém estivesse caminhando pelo corredor do andar de cima, onde não havia ninguém. O barulho de passos foi ficando mais claro, e ao olhar para o relógio, percebi que não era hora de alguém andar por ali. O silêncio da casa era absoluto.
exceto pelos passos que agora se aproximavam do meu quarto. O medo me invadiu, mas a curiosidade falou mais alto. Levantei-me da cama e, lentamente, fui até a porta para investigar. Quando abri a porta e olhei para o corredor, não vi ninguém, mas assim que olhei para o fim do corredor, algo me fez parar. Havia uma sombra, uma figura humana, parada ali, olhando para mim. A figura não se movia, mas eu podia sentir os olhos fixos em mim, como se estivesse sendo observado. A sensação de gelado tomou conta de mim, mas não consegui sair do lugar. A figura desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, mas a impressão de que eu não estava sozinho foi intensa. No dia seguinte, comentei com meu amigo sobre a experiência, mas ele reagiu de forma estranha, como se já esperasse que eu tivesse visto algo. Ele apenas disse: "Aqui a noite guarda segredos que nem todo mundo está preparado para descobrir." Ele não quis dar mais explicações, mas o tom de sua voz me fez entender que o lugar tinha uma história que ele preferia não reviver. A partir daquele momento, comecei a perceber que algo estava errado na Fazenda São João, mas eu estava decidido a descobrir o que realmente acontecia ali. Nos dias seguintes começaram a acontecer mais eventos estranhos. Às vezes, quando eu passava perto da velha capela que ficava na parte de trás da fazenda, sentia um peso no ar, como se algo estivesse me observando. Os animais também pareciam nervosos e se comportavam de maneira incomum, evitando certas áreas da propriedade. Uma noite, ao caminhar pelos campos para ver o gado, ouvi uma voz, suave, quase inaudível, chamando meu nome. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. O vento estava calmo e não havia motivo para o som, mas a voz parecia vir de longe, como se estivesse ecoando das árvores. A situação piorou quando, ao explorar uma das antigas construções nos fundos da fazenda, encontrei uma sala trancada, que meu amigo disse para evitar. A curiosidade me consumiu, e numa noite sem lua, fui até lá e arrombei a porta. O que encontrei lá dentro não era nada demais, apenas móveis antigos cobertos por lençóis de poeira. Mas algo me fez sentir um calafrio, como se o ar estivesse pesado e carregado de lembranças. No centro da sala havia uma velha cadeira de balanço, que estava, inexplicavelmente, em movimento. Era como se alguém estivesse sentado nela, balançando lentamente para frente e para trás. Mas quando me aproximei, ela parou imediatamente. O som do rangido da madeira parecia ecoar na minha cabeça, e por um momento, pensei que estivesse vendo coisas. No dia seguinte, meu amigo finalmente se abriu comigo. Ele me contou que a fazenda tinha uma história trágica e misteriosa. Há muitos anos, a fazenda havia pertencido a um fazendeiro cruel, que havia perdido a esposa de maneira repentina, em um acidente. A dor e o sofrimento da perda fizeram com que ele se fechasse ainda mais em si mesmo. Desesperado, ele procurou ajuda em rituais antigos, tentando trazer a esposa de volta. Porém, algo deu errado. Em um desses rituais, a esposa não foi trazida de volta, mas algo pior foi liberado na fazenda. Desde então, diversos acidentes e mortes misteriosas ocorreram na propriedade, e os antigos moradores acreditavam que as almas daqueles que haviam morrido ali ainda vagavam pela fazenda, incapazes de encontrar a paz. Meu amigo também me contou que, muitas vezes, as pessoas que trabalhavam na fazenda sentiam a presença dessas almas, e que alguns nunca conseguiam ficar por muito tempo devido ao terror que sentiam à noite. Eles ouviam barulhos inexplicáveis, viam sombras se movendo e sentiam que eram observados. Eu, sendo cético, não queria acreditar, mas os eventos que eu havia vivido naqueles poucos dias estavam cada vez mais difíceis de explicar. Uma noite, ao olhar para a janela do quarto, vi a mesma figura que havia visto no corredor, agora parada do lado de fora, olhando fixamente para mim. O medo era indescritível. A noite seguinte foi a última que passei ali. Decidi sair da fazenda, sentindo que o lugar realmente estava marcado por algo que eu não podia compreender. Quando acordei no dia seguinte, fiz as malas rapidamente, sem dar explicações a ninguém. Antes de sair, passei novamente pela velha capela, e ao olhar para a entrada, vi uma figura vestida de branco com um olhar distante, observando-me da porta. O medo tomou conta de mim, mas não olhei para trás enquanto dirigia para fora da fazenda. Hoje, depois de muito refletir sobre tudo o que aconteceu, sei que nunca mais volto à Fazenda São João.
As sensações que experimentei ali, o peso, no ar, as figuras, os sons, tudo isso ficou comigo. Como um lembrete de que, algumas vezes, há lugares onde o sobrenatural não pode ser explicado, mas apenas sentido. E, em lugares como aquele, o mistério nunca se revela totalmente. Talvez a Fazenda São João ainda guarde muitos segredos, mas eu não quero ser a pessoa que os descubra. Por favor, curta e compartilhe se estiver gostando. Agora continuamos. Cheguei à Fazenda Boa Vista em uma tarde quente de verão, sem saber que aquela viagem ao interior do Paraná seria marcada por uma experiência que mudaria minha vida. Estava buscando um descanso depois de um período de estresse intenso na cidade e, como sempre, a sugestão de um amigo me parecia perfeita. A fazenda era isolada, cercada por vastos campos, e o dono, um homem simples, ofereceu-me um lugar para passar alguns dias, sem maiores complicações. Não era grande, mas a ideia de estar em contato com a natureza me parecia reconfortante, longe do barulho e da correria da vida urbana. Ao chegar, fui imediatamente recebido pelo fazendeiro, um senhor de aparência forte, mas com um olhar que parecia pesar algo. Ele me recebeu com um sorriso, embora um tanto forçado, como se tentasse esconder uma preocupação que eu não sabia interpretar na hora. Me mostrou a casa principal, um casarão antigo, com paredes de tijolos rústicos e móveis de madeira desgastada pelo tempo. Tudo ali tinha um charme peculiar, mas a sensação que eu não conseguia afastar era de que aquele lugar carregava alguma história que ainda não tinha sido contada. Enquanto meu amigo se afastava para continuar suas tarefas, eu resolvi dar uma volta pelo terreno. O cheiro do mato, a brisa suave e o som dos pássaros davam a impressão de paz. No entanto, conforme fui caminhando pelo campo, passei por um trecho onde a vegetação parecia mais densa e o ambiente se tornava mais sombrio, como se a luz do sol tivesse dificuldade de atravessar as árvores. Foi ali que eu senti pela primeira vez a sensação de ser observado. Não havia ninguém por perto, mas algo me incomodava, como se uma presença estivesse ao meu lado, seguindo meus passos. Tento racionalizar, mas o que senti foi tão claro e nítido que não pude ignorar. À noite, quando todos estavam reunidos para o jantar, o fazendeiro parecia ainda mais tenso. O ambiente estava calmo, mas havia algo estranho no ar, como se todos ali soubessem de algo que eu ainda não tinha entendido. Durante a refeição, a conversa era superficial, até que, ao perguntar ao fazendeiro sobre a história da fazenda, ele se calou por um longo momento, e o olhar dele se afastou, fixando-se na janela. Ele parecia recordar de algo distante. Quando falou, foi de forma vaga, mencionando apenas que a fazenda tinha sido da família por gerações e que, como todo lugar com história, guardava seus segredos. Algumas coisas são melhor não saber, ele completou com um tom de cautela. Aquela resposta me deixou curioso, mas decidi não insistir. Naquela noite, ao me deitar no quarto que me foi reservado, senti uma inquietação crescente. O vento batia nas janelas e o ranger da casa, como se as tábuas de madeira suspirassem, aumentava a sensação de desconforto. O silêncio da fazenda, ao invés de ser tranquilizante, era profundo demais, e eu não conseguia dormir. Cada vez que meus olhos se fechavam, parecia ouvir sons distantes, como passos, mas não eram sons de animais, nem barulhos naturais. Eram passos humanos, mas o mais estranho era que não havia ninguém por perto. Levantei-me várias vezes, procurando por alguma explicação lógica, mas tudo estava em seu lugar. A sensação de estar sendo vigiado não passava. Na manhã seguinte, depois de uma noite mal dormida, resolvi explorar a propriedade mais a fundo. Meu objetivo era entender o que havia de tão especial naquela fazenda, que parecia carregar tanto mistério. Passei pela antiga senzala, onde encontrei vestígios do passado, como objetos enferrujados e móveis quebrados,
mas nada que realmente explicasse a estranheza que sentia. A verdade é que o silêncio da fazenda começava a me incomodar de uma maneira que eu não conseguia traduzir em palavras. A sensação de estar sendo observado a cada passo aumentava ainda mais. Foi então que, ao conversar com o fazendeiro, ele começou a me contar mais sobre a história da fazenda, sem que eu precisasse perguntar. Ele me falou de um incidente que havia ocorrido anos antes, um evento trágico envolvendo um dos antigos moradores da fazenda, que havia perdido a vida em circunstâncias misteriosas. De acordo com o fazendeiro, esse homem, que havia sido um trabalhador da fazenda, desapareceu sem deixar rastros, e sua morte nunca foi completamente explicada. A partir daí, coisas estranhas começaram a acontecer. Barulhos inexplicáveis, objetos que desapareciam e apareciam em lugares inusitados, e a sensação constante de que havia alguém observando os habitantes da casa. O mais intrigante foi o fato de que, segundo o fazendeiro, a morte desse trabalhador estava relacionada a um antigo conflito familiar, que envolvia disputas pela propriedade. Havia uma teoria de que a alma do homem que havia morrido de maneira injusta ainda vagava pelos campos da fazenda, buscando vingança, ou talvez simplesmente tentando descansar em paz. O fazendeiro não falava muito sobre o assunto, mas quando mencionava o nome desse trabalhador, sua expressão se fechava como se algo mais isto. Na noite seguinte, a experiência mais marcante aconteceu. Eu estava sozinho no andar de cima da casa, tentando organizar meus pensamentos, quando ouvi novamente os passos. Mas dessa vez, os passos eram diferentes. Não eram suaves, como os de uma pessoa comum, mas pesados, como se algo muito maior estivesse se movendo pela casa. O som vinha do andar de baixo. Hesitei, mas tomado pela curiosidade, desci para investigar. Quando cheguei à escada, vi uma sombra passar pela porta da sala, algo que se movia rapidamente, sem fazer barulho. Fui até a porta e a abri, mas não havia ninguém. Senti o coração acelerar e o ar parecia denso. O som dos passos ainda ecoava pela casa, mas quando olhei para o relógio, percebi que não havia mais barulho algum. Tudo voltou a ser silêncio. Mas a sensação de que algo estava errado, que a casa estava cheia de presenças invisíveis, não passou. Em vez de continuar investigando, decidi voltar para o meu quarto e tentar dormir, embora soubesse que o descanso seria difícil. Nos dias que se seguiram, mais estranhezas aconteceram. Eu sentia como se estivesse sendo constantemente observado, e sempre que olhava pelas janelas da casa, podia ver sombras se movendo nos campos, como se alguém estivesse lá fora, esperando. A sensação de desconforto se intensificou a tal ponto que eu não consegui mais ignorá-la. Algo naquela fazenda não estava certo, e não era apenas minha imaginação. A casa, os campos e até mesmo o clima pareciam carregar um peso, uma energia que não podia ser explicada. Eu não sabia o que exatamente estava acontecendo ali, mas sabia que precisava sair antes que fosse tarde demais. No último dia, conversei mais uma vez com o fazendeiro e, ao me despedir, ele me deu um conselho que nunca esqueci. Há coisas que o tempo nunca apaga. Algumas almas não encontram descanso e elas sempre voltam, de alguma forma, para onde pertencem. Quando voltei para a cidade, a sensação de inquietação me acompanhou por muito tempo. A fazenda Boa Vista, com sua beleza rural e seu silêncio profundo, não era apenas um local de descanso. Era um lugar marcado por histórias antigas, de dor, mistério e talvez até vingança. Algo naquela propriedade nunca se foi, e a impressão de que algo me seguia não desapareceu completamente. Até hoje, quando penso na fazenda, um arrepio percorre minha espinha. Algo lá ainda espera. Por favor, curta e compartilhe se estiver gostando. Agora continuamos. Minha viagem à Fazenda São José, em Santa Catarina, começou como qualquer outra visita ao interior, mas rapidamente se transformou em uma experiência que nunca vou esquecer. Eu estava em busca de um lugar para descansar da rotina agitada
da cidade e um amigo me convidou para passar alguns dias na fazenda, que ficava distante do centro urbano, em uma região montanhosa, cercada por florestas e campos vastos. Ao ouvir sobre o lugar, imaginei um refúgio simples e tranquilo, longe do barulho da cidade. No entanto, a tranquilidade da fazenda logo se transformou em algo bem diferente. Quando cheguei à fazenda, fui recebido por seu proprietário, um homem idoso, de cabelos grisalhos e olhar pensativo. Ele parecia ter uma presença forte, mas ao mesmo tempo, seus olhos carregavam um peso, como se tivesse vivido mais do que a maioria das pessoas. A casa da fazenda era simples, de madeira escura, com um grande alpendre que dava para o campo, onde o som dos animais e da natureza era constante. Mas, de alguma forma, a casa não tinha o mesmo calor que outros lugares no interior. A sensação de que algo estava fora de lugar estava no ar. Algo que eu não conseguia identificar na hora, mas que sentia com intensidade. Durante os primeiros dias, passei a maior parte do tempo caminhando pelos campos e explorando a propriedade. O ambiente ao redor era lindo, com as montanhas ao fundo e o ar fresco da manhã. Contudo, à medida que explorava mais, comecei a perceber que o lugar tinha uma atmosfera pesada, como se estivesse carregado de energia de tempos passados. Tudo ao redor parecia ter uma história, uma memória antiga que não conseguia se apagar. O que mais me chamava a atenção era a velha capela, situada nas proximidades da casa principal. Ela estava em ruínas, com a madeira deteriorada e a porta meio pendurada, mas ainda assim, uma presença de algo muito antigo parecia emanar dali. Quando passava por ela, sentia uma sensação de frio e desconforto, como se algo estivesse me observando. Uma noite, depois de um dia de trabalho na fazenda, eu estava voltando para casa quando, ao passar pela capela, ouvi algo que me fez parar. Era um sussurro baixo, como se alguém estivesse falando, mas as palavras estavam distorcidas, quase impossíveis de entender. Achei que fosse minha imaginação, mas o som parecia muito real. Decidi entrar na capela para investigar, mesmo sentindo uma resistência crescente dentro de mim. O ar dentro da capela estava ainda mais gelado, e conforme me aproximava do altar, senti um calafrio tomar conta de meu corpo. Então, como se em resposta ao meu medo, os sussurros pararam abruptamente. A casa ficou em completo silêncio, exceto pelo som do vento que fazia as árvores balançarem. Ao sair rapidamente dali, eu percebi que a sensação de desconforto não ia embora. No dia seguinte, fui conversar com o fazendeiro sobre a capela, e ele me respondeu com um tom grave. Ele me contou que há muitos anos a fazenda havia sido um local de grande importância religiosa na região, mas que também estava marcada por tragédias. A antiga capela foi construída por um dos primeiros donos da fazenda, um homem profundamente religioso, mas que, com o tempo, envolveu-se em rituais e práticas que buscavam algo além da fé convencional. O fazendeiro me disse que, durante a construção da capela, alguns trabalhadores haviam desaparecido misteriosamente, e muitos acreditavam que suas almas estavam presas ali até hoje. Isso foi o suficiente para aumentar ainda mais o mistério em torno da fazenda e da capela. À medida que os dias passavam, comecei a sentir que não estava mais sozinho na fazenda. À noite, ao deitar para dormir, eu ouvia passos na casa, mas quando olhava, não havia ninguém. Por várias vezes, vi sombras se movendo pelo canto dos meus olhos, mas quando me virava, não encontrava ninguém. A sensação de que havia algo, ou alguém, ali, em casa, me seguia. Não era apenas o medo, mas uma presença palpável, algo que estava no ar, no silêncio. Mesmo durante o dia, o campo parecia mais sombrio do que o normal. Algo parecia estar oculto ali, algo que não era para ser descoberto. Decidi explorar a área da fazenda mais profundamente e, em uma dessas caminhadas, encontrei um velho cemitério, quase escondido entre as árvores. As lápides estavam cobertas de musgo e a maioria dos nomes estava apagada, mas o que mais me chamou a atenção foi a sensação de que o lugar estava imerso em uma energia densa, como se as almas dos mortos ainda estivessem vagando ali. Ao me aproximar de uma das lápides, ouvi um barulho de galhos quebrando atrás de mim, e quando me virei, vi uma figura desaparecendo entre as árvores. Ela estava vestida com roupas antigas, e seus passos eram silenciosos, quase etéreos.
Eu tentei segui-la, mas a figura se desvaneceu tão rapidamente quanto apareceu. O medo me tomou e eu corri de volta para a casa. Naquela noite, o clima na fazenda estava mais tenso do que nunca. O vento assobiava pelas árvores e o som dos animais parecia mais distante. Quando me preparei para dormir, algo me fez olhar pela janela. Lá fora, uma figura estava parada na varanda, olhando para dentro da casa. Eu quase caí para trás, com o coração batendo rápido. A figura parecia humana, mas não se movia, como se fosse feita de pedra. O medo congelou meu corpo, e por alguns minutos fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Finalmente, a figura se afastou lentamente, como se fosse atraída por algo que eu não podia ver. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas estava claro para mim que algo sobrenatural estava presente na fazenda São José. No dia seguinte, procurei o fazendeiro novamente e, desta vez, ele parecia mais disposto a me contar a história completa. Ele me falou sobre os antigos moradores da fazenda que praticavam rituais religiosos estranhos, buscando comunicação com espíritos. Muitos deles desapareceram sob circunstâncias misteriosas e suas almas, segundo o fazendeiro, nunca descansaram. Ele me disse que, ao longo dos anos, várias pessoas tentaram ir embora, mas muitas acabaram voltando por não conseguirem se livrar da sensação de estar sendo perseguidas pela presença do que estava ali. Naquela noite, antes de dormir, eu decidi que precisava deixar a fazenda. A sensação de estar sendo observado estava insuportável, e o clima de mistério era simplesmente demais para suportar. Quando fui me despedir do fazendeiro, ele me disse algo que me fez pensar por muito tempo. Se você sentiu, então você sabe o que está aqui. Mas nem todos têm coragem de enfrentar o que o passado traz. Saí da fazenda São José, mas não consegui deixar para trás a sensação de que algo ainda me seguia. Mesmo agora, após tantos anos, eu ainda sinto como se a energia daquele lugar estivesse presa em minha memória. Algo naquela fazenda não deveria ser desvendado, e eu sabia que minha experiência ali nunca seria completamente explicada. O que aconteceu em Santa Catarina, na fazenda São José, permanece um mistério, mas eu nunca mais voltarei para tentar descobrir o que realmente habita aquele lugar. Por favor, curta e compartilhe se estiver gostando. Agora continuamos. Cheguei à Fazenda do Sol em Goiás com expectativas bem diferentes das que tive ao final da minha estadia. A ideia inicial era passar uns dias em um lugar tranquilo, longe da correria da cidade. Um amigo meu, que era natural da região, me sugeriu visitar a fazenda, que ficava distante, quase no coração do interior, cercada por extensos campos e uma vegetação densa. A imagem que eu tinha era a de um lugar simples e sereno, onde poderia descansar e aproveitar a paz que a natureza proporciona. Mas mal sabia eu que algo muito mais sombrio e inexplicável estava esperando por mim. Quando cheguei à fazenda, fui recebido por um homem já mais velho, com um semblante tranquilo, mas com um olhar que refletia anos de experiências difíceis. Ele era o proprietário e me contou rapidamente sobre a fazenda, sobre o trabalho árduo que a terra exigia e como sua família havia vivido ali por gerações. Ele parecia cordial, mas algo no jeito dele fazia com que eu me sentisse desconfortável, como se ele estivesse escondendo algo. Não conseguia entender o que exatamente era, mas uma sensação estranha começou a me invadir desde o momento que pisei na propriedade. O ar estava abafado, e até o céu parecia mais escuro do que o normal. Era como se o tempo tivesse parado ali, como se tudo tivesse um peso invisível. A casa era grande, feita de tijolos e madeira, e embora fosse imponente, sentia que algo a tornava gelada e distante. O alpendre largo tinha vista para os campos, mas ao olhar para eles, parecia que a paisagem tinha vida própria, como se algo estivesse se movendo de forma sutil, mas constante. Ao entrar na casa, notei que o interior estava repleto de móveis antigos, fotos e objetos que pareciam ter uma história, mas também havia algo inquietante ali.
A sensação de que os próprios móveis e paredes estavam carregados de memórias pesadas não me deixou em paz. Em determinado momento percebi que, apesar de ser um lugar de aparência antiga, havia uma vibração desconfortante, algo não resolvido no ar. Nos primeiros dias, tentei me acostumar com o ritmo da fazenda. Acordava cedo para ajudar no que fosse necessário e passava o dia explorando a região, andando pelos campos e conhecendo as pequenas estradas de terra que se estendiam por quilômetros. Mas ao longo do tempo, comecei a notar algumas peculiaridades. À noite, quando a escuridão tomava conta da fazenda, eu ouvia barulhos estranhos vindos de fora, como passos pesados, seguidos de sussurros que pareciam ecoar nas paredes da casa. Quando saía para investigar, tudo estava em silêncio e não havia sinal de movimento. No entanto, a sensação de que alguém ou algo estava ali, observando, nunca se dissipava. Certa noite, depois de um dia comum de trabalho na fazenda, decidi caminhar até os campos para ver o pôr do sol, como havia feito antes. Enquanto caminhava, comecei a sentir uma pressão crescente no peito, como se o ambiente ao meu redor estivesse ficando mais denso. Fui até o campo aberto, onde o horizonte se estendia diante de mim, mas o céu estava mais escuro do que de costume, e uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Eu sentia como se fosse vigiado, como se os próprios campos estivessem vivos e me observassem. Ao olhar mais de perto, percebi que havia algo no meio da plantação, algo se movendo lentamente entre os troncos de árvores. Parecia uma sombra, mas quando me aproximei, ela desapareceu. Voltei correndo para a casa, o coração acelerado e os nervos à flor da pele. Lá dentro, tudo parecia normal, mas ainda assim, o ar estava mais pesado do que antes. A presença de algo invisível continuava a me rondar. Naquela noite, ao deitar para dormir, senti o mesmo desconforto que me acompanhou desde o momento em que cheguei. O som de passos ainda ecoava na casa, mas ao levantar e ir até o corredor, tudo estava em silêncio. A casa, como se tivesse vida própria, parecia esconder algo. No dia seguinte, resolvi conversar com o fazendeiro sobre o que estava acontecendo. Ele me ouviu em silêncio e, após um longo momento, começou a me contar um pouco mais sobre a história da fazenda. A Fazenda do Sol, como ele me explicou, foi fundada há mais de um século. E, desde o início, a família dele havia enfrentado várias tragédias. Uma das histórias mais marcantes envolvia a morte misteriosa de um antigo proprietário, que teria morrido em circunstâncias inexplicáveis. Ele havia sido encontrado sem vida, caído no meio dos campos, e desde então, algumas pessoas começaram a relatar presenças estranhas nas redondezas. O fazendeiro me disse que muitas noites ele sentia a mesma sensação de estar sendo observado, e que, em algumas ocasiões, havia visto uma sombra vagando pelos campos, mas quando se aproximava, ela desaparecia. Fiquei chocado com o que ouvi, e tudo parecia começar a fazer sentido. As noites silenciosas, as sombras que eu vi se movendo, o desconforto constante, tudo parecia estar interligado com o que o fazendeiro havia dito. Mas em vez de me afastar, algo em mim sentiu que precisava entender mais profundamente o que estava acontecendo. Eu precisava explorar o que estava por trás da história da Fazenda do Sol. Decidi então voltar para os campos à noite, desta vez mais preparado para o que fosse encontrar. O céu estava claro, mas o ar era denso e gelado. Ao me aproximar do local onde vi a sombra pela primeira vez, um frio intenso percorreu minha espinha. A sensação de estar sendo vigiado era ainda mais forte, mas eu continuei. A cada passo, a pressão no peito aumentava. E foi então que vi novamente a figura. Ela estava parada no meio dos campos, uma silhueta indistinta, flutuando como se fosse parte do próprio ar. Quando dei um passo mais perto, a figura desapareceu na escuridão. Eu estava em choque. Corri de volta para a casa sem olhar para trás. Ao retornar, trêmulo, procurei o fazendeiro e relatei o que havia visto. Ele parecia entender, como se estivesse esperando por esse momento. Ele me disse que, durante anos, muitos tentaram entender o que acontecia na Fazenda do Sol, mas ninguém conseguia ficar lá por muito tempo. Alguns disseram que a fazenda estava amaldiçoada. Outros acreditavam que as almas dos antigos proprietários não podiam descansar em paz, e que até hoje,
As energias de suas mortes inexplicáveis ainda rondavam os campos e a casa. Aquela noite foi a última que passei na Fazenda do Sol. Ao acordar na manhã seguinte, senti um peso imenso, e a sensação de que algo me observava ainda estava ali, mais forte do que nunca. Fui embora sem olhar para trás, com a certeza de que aquele lugar guardava mistérios que eu não estava preparado para desvendar. A Fazenda do Sol, em Goiás, nunca deixou de me assombrar. E até hoje, sempre que fecho os olhos, posso sentir a pressão daquela presença no ar, como se o lugar ainda estivesse vivo, esperando o próximo curioso a tentar desvendar os segredos que ele guarda. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.